Eu não sou a pessoa mais religiosa, mas recentemente escutei uma história fofíssima de um pai e de um filho, em que o pai ele pedia para o filho rezar todas as noites, só que o filho nunca fazia isso. Ele era muito criança também. Só que certa noite, o pai se esgueirou na porta do quarto do filho e começou a escutar M-N-O-P-Q-R-S. E ele achou aquilo muito curioso, então ele abriu a porta e perguntou: Ué, filho, mas isso que você está fazendo não é uma oração, não é uma prece, você só está falando as letrinhas, as letras do alfabeto. E o filho lhe respondeu: pai, é porque como eu não sei fazer prece, eu combinei com Deus que eu ia lhe mandando as letrinhas do alfabeto, todas elas, e ele montaria as palavras e a oração lá em cima no céu. Bom, parece que essa história foi um grande salto lógico para aquilo que a gente vai falar, que é redes e a camada de transporte nesse sentido, mas na verdade não, é literalmente isso que a gente vai estudar. Como é que a gente consegue passar uma informação de um ponto? Isso vai ser, a gente vai discutir, transportado por bits, né, por pacotezinhos que vão ser levados para outro ponto, em outro lugar totalmente diferente. E lá isso vai ser totalmente remontado. A gente vai estudar quais são as regras, qual é o tempo, por que a gente tem que falar sobre isso. Tudo isso nessa aula. Mudando bruscamente aqui para a tela do computador, agora a gente vai começar a destrinchar todos esses conceitos que eu motivei há alguns segundos. A ideia geral desse nosso trabalho é apresentar uma abordagem um pouco mais simplista e geral sobre algo que está no nosso dia a dia. Então a gente tem curiosidade de saber como é que todas essas informações que passam nos fios do meu computador, com o WhatsApp ligado, browser, downloads sendo realizados, tudo isso é concatenado e ordenado e consegue chegar com perfeição em outras máquinas. Bom, antes de começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso grupo. A gente está fazendo uma disciplina de redes de computadores e a ideia é passar de maneira didática isso que eu comentei agora. Vamos percorrer esse caminho desde a introdução até conceitos mais complexos de controles, de fluxos, de congestionamento, passando também pelos protocolos, que são as regrinhas que vão reger o nosso transporte. Vamos começar então entendendo o conceito principal de transporte. O que significa camada de transporte? A ideia geral é que essa camada, que é um pedacinho da estrutura da nossa rede, ela vai ser responsável, ela vai ter a função de permitir a comunicação entre processos que a gente chama de fim a fim. Ou seja, é literalmente entre o seu WhatsApp e o WhatsApp, sei lá, do seu amigo. Não é entre a sua máquina e a máquina dele. Isso, outra camada, vai ter essa função. É literalmente esse fim a fim, de uma aplicação até a outra. As duas grandes ideias desse conceito é justamente a comunicação, como eu mencionei, permitir com que duas aplicações se conectem de alguma maneira. E a segunda ideia é que essas mensagens, como a gente chama, né, que vão ser enviadas entre uma aplicação e outra, elas não conseguem ser enviadas inteiras nesse blocão. Elas precisam ser partidas, segmentadas, né, e aí sim podem ser transmitidas no que a gente chama de vários pacotinhos que vão ser enviados. E o receptor precisa pegá-los e remontá-los. Assim como Deus teria que fazer com aquela oração do menino, como a história que eu mencionei. Aqui existe um exemplo bem claro disso acontecendo. A gente tem um quebra-cabeça completo, que seria a nossa informação, e isso está sendo quebrado em vários pedacinhos, que são os nossos pacotes, que vão ser enviados com o auxílio da rede, através dela, e chegarão na outra máquina, a máquina do nosso receptor. Outra camada muito importante, como eu mencionei, é essa camada de rede, que causa um pouco de confusão. Então eu vou só estabelecer uma breve diferença entre a camada de transporte e a de rede. É basicamente o seguinte, eu vou usar uma analogia para isso. Imagine que tem a minha casa com a minha família e a sua casa com a sua família. E eu quero mandar uma mensagem, que a gente vai dizer por meio de cartas, né? Então eu vou mandar uma carta para você, e exatamente para você, não é para o seu pai, não é para sua mãe. Então, quando eu estabeleço essa comunicação, eu utilizo uma rede, que nesse caso seria o serviço postal, que vai comunicar a minha e a sua casa, mas o transporte ele vai ser feito diretamente entre eu e você, né? Então, existe essa diferença, e que é basicamente a rede, ela vai ligar os hospedeiros, né, que seriam as casas, os hosts, né, enquanto o transporte vai ligar as pessoas, no caso, são metonímias aí de processos, de aplicações. Podemos aproveitar também para falar um pouco sobre os protocolos de transporte que iremos destrinchar aí em alguns minutos.
Mas para já dar a introdução, a gente pode pensar que esses protocolos são essas regrinhas que permitem a gente transmitir os dados. Então eles precisam seguir determinadas normas para que isso aconteça de uma maneira minimamente concatenada. Então temos dois principais na internet que tem esses nomes meio esquisitinhos, mas não precisa decorá-los não. O primeiro seria esse TCP, que tem a característica de ser confiável, então uma regra que ela vai garantir para você que você enviou e chegou corretamente no seu destinatário. O UDP, ele não tem essa característica de ser confiável. Isso pode assustar em um primeiro momento, mas ele é muito rápido e essa vai ser a grande vantagem dele. Ele não precisa ficar checando várias coisas, só que ao mesmo tempo ele não vai te garantir que chegou. Mas nenhum desses dois protocolos vai, por exemplo, garantir para você um tempo máximo de espera que você tem que fazer. Eles não conseguem fazer esse tipo de previsão. Dados esses conceitos iniciais, podemos ir para esses dois nomes esquisitos aqui, né? Multiplexação e demultiplexação. Mas antes disso, vamos só relembrar o que são sockets, entender o que são sockets. Você lembra daquela analogia que eu falei que os computadores, né, as nossas máquinas vão representar as nossas residências, as nossas casas, e cada uma das pessoas são as nossas aplicações, os nossos processos? Então, se a gente quiser enviar uma mensagem, então digamos que eu quero enviar uma carta para você, eu também posso querer enviar uma carta para o seu irmão, por exemplo. E nesse caso, a gente precisaria criar na nossa casa, bem na frente do nosso hall de entrada, um armáriozinho com várias portinhas, e cada portinha seria de uma pessoa. E são justamente essas portinhas de entrada que vão ser chamados de sockets. E a gente precisa disso para garantir que eu possa, ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo, eu possa comunicar no WhatsApp, eu possa baixar um arquivo, eu posso escutar uma música. Então, é muito importante com que cada aplicação tenha seu socket. Então, eu posso estar utilizando a porta 80, né, o socket 80, para mexer no browser e, ao mesmo tempo, eu estou utilizando outra porta para fazer um download de alguma coisa da internet. E isso vai ser a analogia, né, de cada pessoa ter a sua caixinha de correspondências, né? É a mesma coisa de dizer que cada aplicação recebe seus dados no seu socket. Além disso, é importante dizer que uma mesma aplicação pode possuir várias portas, vários sockets associados, justamente para permitir com que ela envie e receba informações paralelamente. Esse conceito de multiplexação está associado à máquina do transmissor, que vai possuir diversas aplicações rodando ao mesmo tempo, e cada aplicação às vezes vai poder querer enviar alguma informação, alguma mensagem. Então, para cada informação, a gente vai, como mencionamos, quebrá-las em segmentos, e cada um desses segmentos vão conter uma parte da mensagem total e também um cabeçalhozinho. E esse cabeçalhozinho é uma forma de organizar, né? É um metadado, como a gente disse, né? É uma informação que vai dizer, bom, aquele dado está associado ao WhatsApp, está associado ao browser, está associado ao quê? Né? E isso vai ser utilizado justamente para o receptor, que vai pegar aquele pedacinho daquela mensagem e ele precisa reconstruir. Então ele precisa saber, bom, isso daqui, tá, é do WhatsApp. Esse olá, tudo bem, aqui é do WhatsApp. Aí você pega o outro, também é do WhatsApp. Olá, tudo bem, como vai você? Então ele vai precisar dessas informações para desembalar e remontar a informação total. Já no lado do receptor, é isso que eu mencionei mesmo. Eles vão utilizar as informações dos cabeçalhos recebidos para entregar para os sockets das aplicações correspondentes. Então, uma mensagem do WhatsApp 1 vai para o WhatsApp 2, então ele precisa fazer justamente essa leitura e essa decisão de que qual informação vai para qual socket e para qual aplicação, certo? E, além disso, isso tudo é muito importante, né, esse processo de demultiplexação, porque permite com que a rede ela suporte diversos segmentos de aplicações diferentes. Então, esses segmentos eles vão compartilhar essa rede e depois eles vão ser desempilhados, né, desembalados, com a garantia de que cada socket receba só a informação, os dados que ele está associado. E justamente nesse esquema aqui a gente pode perceber que vai apresentar no cabeçalho a porta de origem, então de onde que ele veio, para onde que ele precisa ir, e também outras informações, né, que a gente vai ver em seguida algumas outras, e de fato os dados, né, que seria a mensagem, né, seria o olá, tudo bem, enfim. E isso daqui é o formato de segmento. Em seguida, vamos falar um pouquinho também sobre esses protocolos que eu mencionei, que são essas regrinhas que vão regir como que cada informação vai de um ponto para outro. Vamos começar falando sobre esse User Datagram Protocol, que é o UDP, o famoso UDP.
Ah, mas o que é um protocolo de maneira geral? Eu acho interessante a gente utilizar o exemplo de protocolos humanos. Por exemplo, aquele que acontece quando a gente está no elevador tentando evitar aquele silêncio constrangedor, quando a gente faz a seguinte pergunta, ou a seguinte constatação: nossa, o tempo está quente, né? Então, isso é uma forma de. Isso é um protocolo. Sempre que a gente está no elevador, a gente faz isso, ou coisas parecidas. O UDP tem a seguinte característica: ele é muito simples e rápido, mas ele não é orientado à conexão. O que isso significa? Que na prática, antes de acontecer a comunicação, ele não vai estabelecer um caminho bem definido e confirmado de que de fato essa comunicação vai acontecer. E, por isso, ele é caracterizado como um protocolo de melhor esforço, justamente porque ele faz as coisas rápidas, mas ele pode perder pacotes ou entregá-los fora de ordem, justamente porque ele não tem essa garantia de entrega. E justamente por isso, por essa ausência de muitas checagens, ele se torna rápido como é. E ele vai ser utilizado justamente em momentos em que a velocidade acaba sendo mais importante do que a confiabilidade. Isso acontece em serviços de streaming e também em videochamadas. Já aconteceu provavelmente com você, de você estar em uma ligação e você simplesmente ter perdido por algum pico de internet, de rede, a informação que seu amigo te passou. Mas isso não é nenhum problema, é muito mais importante você garantir que não vai ter um delay muito grande de recepção das mensagens, né? E você não quer que isso aconteça, você quer uma interação em tempo real. Mesmo que o UDP não seja de fato orientado à conexão, a gente sabe que existe uma forma de você pelo menos saber que o seu dado de fato foi corrompido, que seu segmento ele não chegou da forma que ele deveria chegar, que é utilizando o que a gente chama de checksum. O checksum é nada mais do que um número especial que é calculado a partir de uma regra pelo remetente. Então ele pega esse númerozinho e ele coloca junto já na bagagem do segmento, ele coloca no cabeçalho lá. Então, quando o destinatário ele recebe aquela informação, ele refaz o cálculo que o remetente fez a partir daquela regrinha e ele vai comparar se o cálculo que ele fez depois de receber é o mesmo do que aquele número que está armazenado no cabeçalho. Se for, perfeito, não houve corrupção de dados. Se não for, ele vai saber que de fato a informação foi corrompida. E a gente sabe que para pequenas mudanças, você pode perceber aqui na imagem, pequenas mudanças no texto vão alterar completamente esse checksum. E vai ser fundamental para que a gente saiba quando de fato houve erro na transmissão. Além do UDP, a gente tem o TCP, Transmission Control Protocol, que é muito comum também na internet. Mas antes de falar sobre essa implementação TCP, a gente vai falar sobre o conceito que vai ser o alicerce do TCP, que é o RDT, Reliable Data Transfer. A gente sabe, toda a filosofia por trás da criação desse conceito, que canais não são confiáveis, mas em algumas instâncias eles vão ser mais confiáveis que os outros. Então, o que acontece é que os canais, em sua maioria, estão sujeitos a muitos ruídos, a interferências e a corrupção de dados, consequentemente. Então, a gente precisa criar mecanismo para corrigir isso, ou pelo menos minimizar, ou saber controlar e lidar com esses erros. Porque a gente sabe que são poucos esses canais que são confiáveis, que a gente simplesmente consegue emitir a informação sem nenhuma variação, sem nenhuma flutuação. Então, a gente precisa considerar que na nossa maioria os canais não vão ser confiáveis, a gente não pode depender deles para passar nossa informação e garantir que não vai ter corrupção de dados. Então a gente vai precisar de um protocolo que garanta tudo isso, que a gente vai ver um exemplo disso, que é o TCP. Bom, aqui a gente tem os níveis de complexidade do nosso RDT, nosso modelo conceitual. A gente pode pensar em diferentes versões, né? Cada etapa vai representar uma evolução, adição de um nível de complexidade, em pensarmos um canal um pouco menos confiável a cada nível adicionado. No primeiro nível, ele seria o idealizado, em que a gente considera que nosso canal não possui erros, então a gente não precisa tratar de maneira específica. Já no nível 2, a gente entende que pode sim haver interferência dos dados, então bits podem trocar de 0 para 1 ou de 1 para 0. Para notar isso, a gente utiliza aquilo que a gente mencionou, que é o checksum. Então, se o destinatário perceber que o checksum foi alterado, ele vai enviar um comando NAC. Se não, ele vai enviar o ACK, isso significa que está tudo certo. A versão 2.1 é caracterizada pela introdução de números de segmentos para evitar duplicatas, então o destinatário ele vai analisar também o número de segmento e ver se de fato era aquele que ele deveria receber. Já na versão 2.2 é outro aprimoramento, para de utilizar os NACs e substituir isso por timeouts, justamente para detectar a ausência de confirmações e retransmitir pacotes.
Esse RDT 3.0 é ainda um nível acima de complexidade em que o transmissor ele vai enviar um pacote e vai esperar o destinatário confirmar. E só assim ele vai continuar enviando os pacotes. Isso é uma visão um pouco mais realista do que de fato acontece. Bom, meu nome é Thiago e agora eu vou começar a falar um pouco sobre o protocolo TCP. Primeiramente, o que é o TCP? Ele é um dos principais protocolos de comunicação utilizados na internet, justamente porque ele é um protocolo que ele estabelece conexões entre computadores de forma que os dados sejam enviados de forma ordenada e sem erros, ou seja, ele é muito confiável. Ele garante que os pacotes de dados cheguem a um destino na ordem correta e sem perdas, mesmo em uma rede um pouco mais estável, devido à forma como o protocolo é feito. E podemos citar aqui alguns exemplos como sistemas, serviços críticos aí como e-mail e transferências de arquivos, ou navegação web, por exemplo, também, que utilizam o protocolo TCP. Bom, antes de se aprofundar no protocolo TCP, vamos falar um pouco sobre o conceito de pipelining. Basicamente, pipelining é uma técnica que vai ser utilizada aí para melhorar a eficiência de transmissão de dados, né? Então, ao invés de, por exemplo, um emissor enviar o pacote e ficar esperando que essa confirmação seja enviada de volta antes de enviar um outro pacote, no pipeline ele permite que múltiplos pacotes sejam enviados de forma contínua, sem ter que esperar cada um seja confirmado pelo receptor. Então isso daí vai ajudar bastante com a taxa de transmissão, melhorando aí a capacidade da rede. Bom, agora que a gente já definiu o que é pipelining, vamos falar um pouco sobre algumas prerrogativas do protocolo TCP. Primeiramente, o protocolo ele é ponto a ponto, ou seja, nós temos um emissor e um receptor que estabelecem uma conexão direta, algo bem simples, né? Ele emite dados como fluxo de bytes ordenados e confiáveis, ou seja, você garante que os pacotes cheguem em uma sequência correta e sem erros. Também a gente já falou um pouco sobre pipeline, ele utiliza esse conceito, então ele não precisa esperar a confirmação de cada pacote individualmente. O protocolo ele é full duplex, ou seja, ele permite que os dados sejam enviados e recebidos. Por exemplo, um emissor está enviando e recebendo dados, isso tudo ao mesmo tempo, né? Então ele permite ambas as direções de envio. Ele também é orientado à conexão, a gente vai falar aprofundar um pouco no próximo slide, que basicamente antes que os dados sejam trocados, ele estabelece uma conexão formal. E por fim, tem o controle de fluxo, que basicamente o protocolo não deixa que o receptor se sobrecarregue com muitos pacotes. Então ele se ajusta ali para não sobrecarregar o receptor com pacotes. Bom, vamos dar uma aprofundada nesse penúltimo tópico, que diz a respeito sobre o estabelecimento de uma comunicação, de uma conexão no protocolo TCP. Então, a gente chama no protocolo TCP esse processo de three-way handshake, né? Então é como se fosse um comprimento de 3 etapas que o protocolo TCP utiliza. Então, por exemplo, a gente pode ver aí na imagem, né? Um remetente e um receptor, ou por exemplo, um cliente e um servidor, né? Então, por exemplo, um cliente, ele quer estabelecer uma conexão com o servidor aqui. Como que a gente vai garantir que essa troca de dados seja feita com segurança, garantindo que tenha uma conexão estável e confiável? Bom, primeiramente, na primeira etapa, o cliente vai mandar um SYN, um synchronize ao servidor.
para ter esse início de conexão, né? Então ele manda essa mensagem ao servidor, o servidor recebe, ele vai precisar confirmar que ele recebeu essa primeira mensagem, então ele manda um SYN-ACK, um Synchronize ACK. Ele vai mandar, o cliente vai receber novamente isso daqui e ele vai confirmar, né, com um ACK para concluir essa conexão e ali iniciar uma troca de dados. Então, no protocolo TCP, é assim que você estabelece uma conexão, garantindo uma troca de dados com segurança, com conexão estável e confiável. Bom, agora que a gente já explicou um pouco melhor como que funciona o protocolo TCP, vimos alguns conceitos, algumas prerrogativas, vamos falar de alguns conceitos que são um pouco mais técnicos, porém são muito importantes para entender como o protocolo funciona. Então, por exemplo, o RTT, Round Trip Time, o que ele é? Ele é o tempo total que um pacote leva para ir, por exemplo, de um remetente ao receptor e retornar com a confirmação ACK. Então, por que isso é tão importante? Digamos que a gente mandou um pacote aqui, ó, né? Então o remetente mandou um pacote para o receptor. Como que o remetente vai ficar sabendo que esse pacote chegou lá com sucesso? A gente precisa dessa confirmação. Então esse tempo aqui é muito importante para a gente saber se vai precisar ser enviado o pacote novamente. E a gente não quer que, por exemplo, a gente fique ou enviando muitos pacotes de forma repetida, sendo que já chegou, mas ainda não chegou a mensagem, ou, por exemplo, realmente não chegou e aqui está desatualizado, né? Então a gente precisa, esse tempo é muito importante para definir essa nossa retransmissão de dados, porque ela pode influenciar muito ali na eficiência da comunicação. Bom, o RTT no protocolo TCP ele é ajustado dinamicamente, né? O tempo de espera é ajustado dinamicamente para receber as confirmações. Se o RTT, por exemplo, aumenta, pode ser um indicativo de congestionamento na rede e o protocolo precisa estar ali sempre tentando se adaptar para evitar, por exemplo, retransmissões prematuras de pacotes. Bom, agora relacionado à retransmissão de pacotes, é um pouco do que a gente já falou, né? Então, se o pacote, a gente não recebe essa confirmação, a gente tem que reenviar o pacote, porque a princípio ele não chegou, né? A máquina que enviou não sabe que ele chegou, não tem essa confirmação. Então, a gente precisa fazer uma retransmissão dos pacotes. Se um pacote, por exemplo, se perde ou é corrompido durante a transmissão, o remetente vai ter que retransmitir o pacote. E isso pode acontecer de duas formas diferentes. Ou o timeout, por exemplo, que é quando se expira esse tempo em que o ACK não é recebido. Ou quando são recebidos ACK duplicados, indicando ali que a gente teve uma perda de pacote. Bom, isso daí é muito importante para garantir a confiabilidade do protocolo TCP. Mesmo em redes onde a perda de pacotes, por exemplo, é maior, né, pode ocorrer. Então a gente precisa estar sempre ajustando o envio de pacotes de acordo com as condições da rede, visto que o protocolo TCP é um protocolo confiável e a gente precisa de confiabilidade dos dados, né, todos os dados, os pacotes vão chegar numa sequência específica, sem perda, sem erros. Meu nome é Luciano e eu vou falar agora um pouquinho sobre controle de fluxo. Isso é, como que a gente garante um fluxo de informações entre máquinas. Então, antes de tudo, as duas máquinas, transmissor e receptor, ou cliente-servidor, elas vão estabelecer um canal, assim, conversar para estabelecer um canal e estabelecer os parâmetros, as regras desse canal que elas vão usar. Então, assim como duas pessoas têm que escolher um idioma para conversar entre si, as duas máquinas também têm que escolher um conjunto de regras para se entenderem. Se você vai conversar com alguém que fala chinês
você não fala chinês, você vai entender um monte de som, mas não vai significar nada para você. Da mesma forma para a máquina, ela vai receber um monte de zeros e uns da outra, e se ela não souber a ordem que ela tem que ler aquilo, não vai significar muita coisa. O pior, ela pode ler errado e sair com alguma coisa imprevisível dali. Então, o jeito mais fácil de estabelecer essa conexão é a apresentação de duas vias, ou two-way handshake. E como o nome diz, ela é análoga ao que você, ser humano, faz quando quer conversar com alguém. Você quer conversar com a pessoa, você faz o quê? Você vai lá, cumprimenta a pessoa vai ver, vai te cumprimentar de volta, e daí você vai saber que a pessoa está prestando atenção em você para você poder falar. Da mesma forma, você tem um cliente, ele vai fazer uma requisição de conexão para o servidor vai reconhecer essa requisição, vai falar que ele reconheceu, e a partir daí você tem um canal para se comunicar. Só que o modelo de duas vias, ele tem alguns problemas, e um deles é o seguinte. Vamos supor lá, o cliente vai lá, pede para conectar, o servidor lê e manda o reconhecimento. Só que ele demorou um pouquinho para fazer isso, vai demorar um pouquinho para chegar o reconhecimento. O cliente ele vai achar que o servidor ignorou, que aconteceu alguma coisa e não chegou essa requisição. Que não é de verdade, né? Mas o cliente vai achar isso. Nesse meio tempo, o cliente vai lá e vai mandar outro pedido, outra requisição. Só que vai chegar depois o reconhecimento do servidor. E vai acabar o seguinte, o servidor ele vai ler dois pedidos, como se tivesse duas conexões, e de fato só tem uma entre o cliente e o servidor em que os dois reconhecem. Então, a partir disso acontecem algumas bizarrices, como duplicação de dados e até mais atraso no transição de pacotes. Para resolver isso, criaram a apresentação de 3 vias, que ela é igual a de 2 vias, só que com um passo a mais. Que é o seguinte, o cliente vai ter que reconhecer o reconhecimento do servidor. Então, da mesma forma, o cliente chega aqui, faz a aquisição de conexão, o servidor reconhece a requisição, e daí o cliente vai lá e reconhece o reconhecimento da requisição. E dessa forma, esse tipo de coisa aqui não acontece. Agora, e para acabar uma conexão? É bem simples, na verdade, né? O cliente ele vai falar, pô, quero acabar a conexão. O servidor vai falar, beleza, entendi que você quer acabar. Só que o servidor não pode só acabar, ele tem que esperar um pouquinho, ele tem que desalocar os recursos que ele estava usando para o cliente e tal. Então demora um pouquinho. Quando ele termina de desalocar esses recursos, ele fala para o cliente, beleza, terminei aqui da minha parte, para mim pode acabar. E o cliente vai vir e vai falar, não, entendi então, acabou aqui, então vamos cada um para um lado, vida que segue. Falando um pouco agora de controle de congestionamento. Como que a gente lida com rede congestionada? Então, o que é um congestionamento em redes, né? Congestionamento é nada mais do que quando você tem muitas máquinas enviando coisa na rede e um roteador, a rede ela não consegue transmitir isso tudo. Então, você vai ter atrasos. Então, como aqui na imagem, né? Você tem, por exemplo, 4 máquinas, os roteadores. Só que os roteadores, eles conseguem mandar um pacote por vez. Eles têm que multiplexar os pacotes que eles recebem. Isso demanda um pouco de tempo e tal. Então, se eles recebem mais pacotes do que eles são capazes de transmitir, uma hora eles vão começar a enfileirar aqui no que a gente chama de buffer, né, que é a memóriazinha do roteador, vão entupir essa memória e o roteador não vai conseguir mais receber pacote. O que chegar vai ser perdido. Isso é perda de pacote. Entendeu? Então, assim, o congestionamento, da mesma forma que congestionamento em São Paulo era de pico, todo mundo querendo ir para casa, só que não tem linha suficiente para isso, né? Não cabe todo mundo na rua ao mesmo tempo. Então, o que vai ter? Vai ter atrasos, vai demorar para chegar onde você quer,
você pode acabar perdendo algum compromisso, enfim. Você vai perder da mesma forma que você tem perda de pacote. E como que a gente faz para gerenciar isso? Tá? Então, toda conexão ela começa com a partida lenta. O que é a partida lenta? Você tem lá computador A, computador B, né? Aqui. E o computador A vai mandar lá a mensagem para o B usando um segmento só. Beleza, B recebeu, tudo bonito. A vai dobrar, vou mandar com 2 agora. B recebeu, beleza. A vai mandar com 4 agora, vai dobrar de novo. Recebeu, e aí vai. Até você chegar no congestionamento. Então, como que você detecta e reage? Né? O que você faz quando acontece congestionamento? Para detectar, não vou aprofundar muito nisso, mas basicamente você contando o número de reconhecimentos, que a gente falou na parte passada de controle de fluxo, você consegue saber se tem congestionamento ou não. E como que você reage ao congestionamento? Dessa primeira vez, você tem um crescimento exponencial, você vai chegar num ponto que tem um congestionamento. O que vai acontecer? Você vai voltar para o começo da partida lenta, para um segmento aqui. Então, a partir daí, ele vai crescendo, dobrando, dobrando, dobrando. Aí você vai chegar num negócio que chama limiar. O que é limiar? Você vai pegar o ponto que deu o congestionamento da última vez e pegar a metade dele vai ser o limiar, porque você sabe que até o limiar não teve congestionamento. Agora você não sabe, vai ser algum lugar entre aqui 8 e 16 que vai ter o ponto de congestionamento. E a partir desse limiar, você vai aumentando a sua janela de 1 por 1. Você vai mandando de 1 por 1 cada vez mais. Entendeu? Até que você chegar num ponto de congestionamento. De novo. E a partir daqui você tem duas opções. Ou você reinicia de novo a partida lenta aqui e vai. Ou você pode reiniciar pela metade e 1 por 1. Quanto que você faz cada um? Depende da gravidade do congestionamento. Se for muito grave, aí você vai reiniciar. Se não for, você pode voltar aqui do limite do que você sabe que é seguro e 1 por 1. Dessa forma você mantém mais eficiência ali na transmissão de dados. Você não vai voltar lá do começo e até chegar no congestionamento de novo. E daí você vai fazendo isso quanto for, quando você estiver mandando dado. E é interessante notar que esse mecanismo do TCP ele tem um negócio que a gente chama de equidade, né? Ele é um sistema justo. Por quê? O cara tá aqui usando, pá, chega no congestionamento, ou ele vai perder metade da janela, ou ele vai perder quase a janela inteira. E essa janela que ele perdeu, outras máquinas vão poder usar, entendeu? Então ninguém vai ficar monopolizando as janelas. Por isso que ele é considerado um sistema justo. Agora, esse sistema TCP ele tem umas desvantagens, principalmente em redes de alta velocidade. Por quê? Né? Vamos voltar aqui no exemplo. Aqui a gente tem 14 segmentos nesse gráfico. Isso é bem pouco, né? Obviamente é para fins de exemplo, mas dá para perceber que assim, se você for crescendo 1 por 1, você vai chegar no limite aqui bem rápido. Agora a gente está falando aí de redes de alta velocidade, vão ter, sei lá, milhões de segmentos, assim, um número bem grande. Se você for crescendo de 1 por 1, de 500 mil para 1 milhão, você vai demorar muito, muito tempo, entendeu? Quanto mais você aumenta o número de segmentos, a janela da rede, mais ineficiente isso aqui vai ser, porque menos... Tudo bem que você não vai ter congestionamento, sim, só que você vai estar usando muito menos capacidade do que você deveria usar. Então você vai estar perdendo muito uso. Né? Então esse é um problema do TCP em rede de alta velocidade. E existem vários métodos para poder conter isso. Um deles é a notificação explícita de congestionamento, que ela envolve basicamente você notificar no cabeçalho de cada pacote
uma informação se está tendo congestionamento ou não, mas esse tipo de coisa aí já é um pouco mais avançado, eu acredito que não seja o intuito aqui desse vídeo.